Meus primos e eu acidentalmente drogamos toda a família e eles descobriram. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Meus pais estavam organizando tudo para a festa de aniversário da minha irmã mais velha, que naquela época ia fazer 17 anos, e tinha ido fazer compras com as amigas. Eu estava ajudando minha mãe com o bolo e a decoração, enquanto meus outros irmãos ajudavam meu pai com as mesas. A festa seria no quintal da nossa casa. Tudo ia bem quando chegaram os convidados, meus avós, meus tios, meus primos e o namorado da minha irmã mais velha. Minha outra irmã e eu fomos abrir a porta para deixar todos os parentes entrarem e levá-los para o pátio para sentar, quando de repente vejo meus primos Jaime, Luiz e Nara passarem. Eram filhos de um dos meus pais e irmãos, e eles eram os únicos primos com quem me dou bem e considero como meus outros irmãos. Cumprimentei meus primos e quando todos os meus parentes foram sentar no pátio, minha mãe avisou que minha irmã chegaria um pouco atrasada. Enquanto eles conversavam, meus irmãos, meus primos e eu fomos para o meu quarto jogar Halo. Estávamos nos divertindo quando meu irmão mais novo tira da mochila de Jaime uma bolsa transparente com algumas estranhas peças verdes dentro e pergunta o que é. Jaime diz a ele que não sabe e que encontrou na sala de informática. Minha irmã pega a sacola, abre e, toda chateada, diz que era maconha. Todos ficamos olhando quando Jaime nos conta isso. Ele não tinha ideia de que era maconha. Tudo parou quando minha mãe nos mandou descer, já que minha irmã mais velha estava chegando. Todos saímos da sala e descemos, mas minha irmã ainda estava segurando a sacola. Quando todos parabenizaram minha irmã e o namorado dela foi beijá-la, meus irmãos, meus primos e eu continuamos com o saco de maconha. Não sabíamos o que fazer com ele, esconder o saco ou contar aos meus tios sobre o saco. Meu pai se aproximou de nós e disse para continuarmos fazendo nossas coisas e que ele iria nos ligar, já que a comida ainda não estava pronta. Nos levaram novamente para o meu quarto para esperar, e não voltamos ao assunto da maconha já que todos tinham esquecido. Passou um tempo, e todos estávamos com a barriga roncando. Saí do meu quarto para perguntar ao meu pai sobre a comida. Quando desci, vi alguns dos meus tios rindo. Me aproximei do meu pai para perguntar, e ele me respondeu dizendo que o chão parecia muito espiritual. Olhei para ele de forma estranha, e quando vi todos rindo, olhando para os lados ou parados sem dizer nada ou se mover, perguntei a ele o que estava acontecendo. Liguei para meus irmãos e primos, e todos desceram rapidamente, e vi o show. Jaime me perguntou o que estava acontecendo, e minha irmã em pânico foi até a cozinha. Ela voltou com a gente e nos mostrou o saco. Estava vazio. Os pedaços de maconha não estavam mais lá. Foi aí que todos pensamos a mesma coisa. Toda a família estava chapada. Não sabíamos o que aconteceu até que Nara nos contou que talvez meu pai colocasse maconha na comida sem saber o que era. Estávamos em pânico e não sabíamos o que fazer. A única coisa que podíamos pensar era esperar que o efeito da maconha passasse. No dia seguinte, vimos como todos começaram a acordar enojados. Contamos que todos estavam dançando e comemorando como loucos. E por algum motivo estranho, todos acreditaram em nós. Ninguém sabia o que aconteceu, e todos saíram de casa com sua fatia de bolo. 4 ou 5 anos se passaram até que meus irmãos e eu contamos a verdade para meus pais, e em vez de nos repreender, eles começaram a rir, e minha irmã apenas olhou para nós com um olhar de querer nos matar. Meus pais contaram aos pais dela dos meus primos, e logo depois de toda a família, alguns reclamaram, mas outros aceitaram com muita graça.